Amém e amém. Boa noite, povo de Deus. Prometo que não vou ser eu que vou pregar, tá? É ser o pastor. Mas o pastor Paulo me chamou para fazer um TED rápido, né? Uma conversa rápida com vocês sobre ouvir a voz de Deus. E enquanto eu meditava em cima disso, trilhões de coisas vieram na minha mente. Como ouvir a voz de Deus? O que fazer para ouvirmos a voz de Deus? E um assunto em específico me veio à mente. E é algo que a nossa geração, que os dias de hoje estão sofrendo de algo chamado batalhas emocionais. E aí o que eu pensei? Eu falei, vamos fazer então o contrário, vou focar num assunto da dificuldade de ouvirmos a voz de Deus através das coisas que estão dentro de nós. E é muito interessante que para um cristão, a partir do momento que nós temos uma nova vida, que nós reconhecemos o senhorio do Senhor, o senhorio de Deus nas nossas vidas, nós entramos num lugar de batalha espiritual. A batalha espiritual, ela não é apenas um momento que o crente enfrenta. A batalha espiritual não é apenas um momento que o crente entrei numa batalha espiritual, agora eu estou em batalha, agora eu estou em guerra, agora eu estou lutando. Mas a batalha espiritual é para todo aquele que é nascido de novo. Por quê? Porque a partir do momento que nós estamos submetidos ao senhorio de Jesus nesse mundo hostil, tudo que está lá fora vai tentar fazer com que a gente fuja daquilo que é do Senhor. O dia a dia do crente é um lugar onde o mundo vai nos resistir. As ideologias e o sistema vão confrontar e resistir contra as nossas vidas. E é muito interessante que, se a gente for pensar, existem basicamente 3 tipos de batalhas espirituais. Existem as batalhas contra Satanás, suas hostes espirituais, como Efésios 6,12 nos diz, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e tudo aquilo que vem dos segundos céus, né? Tudo aquilo que está aí nos céus. Existe também uma batalha que é contra esse sistema do mundo, contra as coisas que o mundo nos leva a crer, contra esse sistema, essa ordem caída, ou seja, essa cultura é uma série de pensamentos e comportamentos rebeldes ao Senhor, influenciados por Satanás. E também nós temos a nossa luta interna. Gálatas 5, do 16 ao 18, vai projetar aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás sob a lei. Então, basicamente, existe no nosso dia a dia 3 tipos de lutas que nós enfrentamos e que impedem com que a gente ouça a voz de Deus, que atrapalham a gente de ouvir a voz de Deus. E é muito interessante que vários sofismas, várias fortalezas, várias mentiras, a gente viu no GC, sem ser essa semana agora, anterior, sobre sofismas, e que são pensamentos que têm cara de verdade, parecem verdade, soam como verdade, mas são mentira. E 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, ele vai nos dar uma arma, para que a gente possa se aproximar deste lugar. Porque embora andando na carne, não limitamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Gente, as batalhas espirituais não são eventos que nós estamos inseridos por períodos. Talvez hoje o que eu quero mais falar com vocês e tocar nesse assunto é o terceiro, é a nossa luta interna. E essas guerras internas que acontecem dentro de nós. Por quê? Porque todas as vezes que nós
começamos a cair nesses sofismas, nesses pensamentos, nessas fortalezas, a gente começa a dar mais ouvido para o mundo do que a voz de Deus. Isso nos afasta do Senhor. E, gente, isso é muito sério. Porque se a gente for olhar no meio, em todos os lugares, mas principalmente no meio cristão, nos últimos anos a gente tem visto vários líderes sérios com problemas emocionais. Vários crentes maduros, pessoas que estão à frente de igreja e estão tendo problemas como burnout, estão tendo problemas como uma saturação. Por quê? Porque o interior, essa luta interior está sendo travada e muitas das vezes a gente acaba vivendo no automático. E esse lugar nos impede de ouvir a voz de Deus. Essas lutas internas, esses homens e mulheres de Deus, esses nossos líderes, que dia após dia têm o caráter provado, então não são pessoas qualquer, são líderes. Eles, em vários eventos da caminhada deles, coisas vão se desencadeando dentro do homem interior. E isso vai expressando no homem exterior. E é interessante que muitas das vezes nós setorizamos a tricotomia do homem, ou seja, o alma, corpo e espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E muitas das vezes nós setorizamos isso. Não, isso aqui é só da minha alma. Isso aqui é só minha carne. Isso aqui é só meu espírito. Mas se eu pedir para qualquer um de nós, Medina, anda só o seu espírito. Anda só o seu espírito. Só a sua carne? Só a carne. Não. O espírito e a alma ficam. Entendeu? É basicamente isso. Nós somos tricotômicos. Nós somos seres onde nós somos espírito, temos uma alma e estamos num corpo. E olha só que coisa legal. Muitas das vezes isso nos leva ao erro. E olha só, Provérbios 15:13 vai falar o seguinte. Provérbios 15:13, na primeira parte do versículo vai falar: o coração alegre aformoseia o rosto. O que acontece então no homem interior, ele se manifesta no homem exterior. E a gente pode ver que quando as nossas emoções estão bem, quando nós estamos mais felizes, quando nós estamos mais animados em Deus, nós conseguimos viver coisas no Senhor melhor. Nós conseguimos ouvir a voz do Senhor e ir até Ele. Só que o contrário também é verdadeiro. A segunda parte do versículo de Provérbios vai dizer o seguinte: mas com tristeza do coração o espírito se abate. E é muito interessante que a gente normalmente associa o nosso coração às nossas emoções apenas ao nosso corpo, apenas à nossa carne. Mas aqui ele está falando, o nosso espírito também se abate. Então, a gente começa a passar por algumas opressões espirituais nessa guerra interior que podem ser fruto de um coração abatido. Então, a partir do momento que nós estamos com as nossas emoções saudáveis, nós podemos voltar ou começar a ouvir a voz do Senhor. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, gente, para a gente poder já se encaminhar para um final, quando a gente está nesse lugar de opressões espirituais devido ao nosso homem interior não está legal, a nossa vida devocional começa a ser afetada. Aquele lugar onde nós tínhamos prazer em Deus já não tem mais. Aquele lugar onde nós desfrutávamos do Senhor já não existe mais, porque agora aquilo é uma dor, aquilo é um peso, aquilo é um fardo. Porque muitas das vezes dentro de nós, os nossos sentimentos estão provocando isso em nós, e não é nenhuma batalha espiritual. É o nosso homem interior que está fazendo isso conosco. Mas, assim, esse coração doente vai impedir com que a gente consiga desfrutar da presença do Senhor. E primeiro... Voltou. Mas primeiro então a gente vai finalizar isso. E nós precisamos entender que nós precisamos ser inteiros e fazer tudo que está ao nosso alcance. E o que vem de Deus
só Ele pode fazer. Então, coisas práticas, gente. Ter boas noites de sono, praticar exercícios físicos, sim, ir num psicólogo, cuidar de si mesmo, ter uma vida equilibrada. Paulo vai falar em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, assim, essa é a palavra curtinha que eu queria deixar para vocês, que nós possamos olhar para dentro e verificar isso, olhar para dentro e poder ver que muitas das vezes as nossas batalhas, elas são emocionais, e começar a tomar uma posição e um posicionamento frente a isso. Amém?